Olá, meu nome é Carla Zambaldi, eu sou psiquiatra, professora adjunta na Universidade Federal de Pernambuco. E hoje eu vou trazer algumas pontuações sobre aspectos psíquicos da assistência ao trabalho de parto e parto. Bom, apesar do trabalho de parto e parto ser um fenômeno natural, fisiológico, foi sendo observado, a princípio na década de 70, onde foram surgindo os primeiros relatos de caso, de que essa pode ser uma experiência muito difícil, impactante para a mulher, a ponto de causar sintomas psíquicos. Nesses primeiros relatos feitos por dois obstetras franceses, eles descreveram experiências de parto em que a mulher viveu dores muito intensas, tiveram intercorrências, muito medo da morte ou desfechos muito negativos no seu parto, e posteriormente passaram a ficar relembrando, revivendo essa cena do parto, apresentaram insônia, quadros ansiosos, depressivos, uma série de repercussões em sua saúde mental. A partir de 1994, quando a gente teve a quarta edição do DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, ocorreu uma ampliação do conceito de evento traumático. O que anteriormente só poderia ser considerado um evento traumático, um evento extraordinário, fora das vivências habituais do dia a dia, né, uma experiência onde existia um medo real ou uma ameaça de morte. Com o DSM-4, esse conceito de evento traumático se ampliou, levando em consideração não apenas o evento em si, mas também as reações do indivíduo diante do evento, podendo ser um evento traumático até um evento habitual, desde que seja vivido com medo intenso, com horror, com desamparo, com descontrole naquela situação. Assim, o parto pôde ser, então, ser oficialmente caracterizado como evento traumático, e isso foi um marco para que isso pudesse ser mais bem estudado. Né? Uma série de pesquisas foram vindo à tona a partir, então, desse marco. Hoje, para a gente já é bem claro que o parto pode ser vivido pela mulher como um evento traumático, inclusive com uma prevalência assustadoramente alta. Em torno do mundo, compila-se que cerca de 30% das mulheres vivem essa experiência do trabalho de parto ou parto como um evento traumático. Isso trazendo diversas repercussões negativas para a sua vida e para a sua saúde mental. Essas mulheres geralmente chegam na clínica psiquiátrica apresentando quadros depressivos no puerpério. Então, aquela mulher que chega, né, relatando esses sintomas depressivos, e na sua história ela vai contar esse evento do parto como uma experiência extremamente difícil, traumática e um evento estressor que muitas vezes contribui para essa vivência dos sintomas depressivos no puerpério. Outra possibilidade são as mulheres que apresentam um transtorno de estresse pós-traumático em decorrência de um parto traumático. Ela passa a ter sintomas intrusivos, que são aquelas lembranças recorrentes, que vêm constantemente à mente dela, mesmo ela, né, não querendo essa rememoração. Passa a ter evitações, é tão desconfortável lembrar daquela experiência negativa que ela evita pessoas, locais, ou até falar sobre isso, qualquer coisa que possa relembrar ela o evento traumático. Passa a ter alterações negativas, cognitivas ou de humor, né? Seu humor muda, seus pensamentos mudam, seus planos mudam, e apresenta também uma série de sintomas excitatórios. E por fim, uma outra possibilidade são as mulheres que numa gestação posterior ela passa a ter uma fobia específica do parto, que a gente chama de tocofobia, né? Aquele medo intenso do trabalho de parto e do parto, porque teve essa experiência anterior de um parto traumático. Bom, eu queria aqui pontuar, né, a resposta a algumas dessas perguntas, mas afinal de contas, o que é um trauma, o que é uma experiência traumática? O que essas mulheres que vivem um parto como um trauma experienciam, né, o que elas vivenciam? Em que circunstâncias geralmente acontece um parto traumático e se é possível a gente prevenir, como, em que aspecto a gente poderia estar favorecendo a prevenção do parto traumático.
O trauma, ele é conceituado como uma vivência geralmente negativa, muitas vezes súbita também, inesperada, que transgride as capacidades psíquicas do indivíduo. É mais do que ele pode ali adaptar e absorver, né? Essa figura que ilustra então essa rachadura num terremoto, né? Aquelas forças, aquela vivência é mais do que aquele terreno pode suportar e acomodar, levando então uma série de repercussões. Atualmente, na quinta versão do DSM, um evento traumático é considerado como uma exposição a um episódio concreto de morte, de lesão grave ou de violência sexual ou ameaça, né? Existe uma ameaça real, até imaginada, de morte, de lesão grave ou de violência sexual, seja vivido diretamente pelo indivíduo ou testemunhado, ele viu, presenciou ou ficou sabendo de uma vivência de uma pessoa próxima. E o parto traumático? Que experiência que é essa? A gente sabe que é comum no trabalho de parto e no parto um certo nível de estresse, um certo nível de tensão, um certo receio, medo da morte, medo se vai correr tudo bem, não vai correr tudo bem com o seu bebê. Mas o parto vivido como trauma, geralmente, ele é um trabalho de parto e parto vivido com um medo muito extremo. Um medo, né, em níveis além desse habitual, em que a mulher acredita que vai morrer naquele momento, ou que seu bebê pode morrer naquele momento. É vivido também como uma ameaça física, se sente agredida, violada, lesada naquela experiência. É vivido com uma dor muito intensa e prolongada, ou com uma sensação que sua dignidade foi ferida naquela experiência, em que ela perdeu totalmente o controle sobre a situação e não teve o suporte necessário naquele momento. Muitas mulheres se recuperam após a experiência de um parto traumático, mas a gente observa com frequência diversas repercussões. O adoecimento mental materno é uma dessas repercussões, seja com o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, em decorrência do parto traumático, seja os quadros depressivos, ansiosos, ou os quadros fóbicos, como a topofobia, como eu relatei. A gente observa prejuízos na amamentação, as mulheres se sentem menos capazes de iniciar ou de manter a amamentação do seu bebê. A gente observa impacto na relação da mãe com a criança. Mulheres, por exemplo, que desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático podem evitar a presença do seu bebê, porque a presença do seu bebê evoca nela aquelas lembranças tão dolorosas da experiência do trauma. É comum a mudança nos planos reprodutivos, mulheres que muitas vezes imaginavam ter outros filhos, X números de filhos, depois de uma experiência de um parto traumático, não querem mais ter outra gestação, passar novamente por uma experiência do parto. Isso é um dos aspectos que pode impactar a relação marital. A mulher, às vezes, pode ter medo, evita, inclusive, o contato sexual com medo de uma nova gestação. E, como um todo, isso impacta a relação marital e a relação familiar. É importante ressaltar que existem situações vividas durante o trabalho de parto e parto que são compreensivelmente traumáticas, onde realmente existe um risco real de morte, de ameaça à vida, né? Circunstâncias de intercorrências, de emergências com a mulher, com a criança. Mas o parto ele pode ser traumático independente dessas circunstâncias. Às vezes a equipe de saúde considera aquele parto um parto de sucesso, né? A mãe teve bem, o bebê bem, tudo correu bem, né, dentro do planejado, mas a mulher percebe aquele trabalho de parto e parto como uma agressão, como uma ameaça à sua integridade física, emocional, à sua dignidade. Bom, esse aqui é um resumo do trabalho de Cherry Beck, que é uma enfermeira, um nome muito importante no estudo do parto traumático. Aqui é um estudo qualitativo onde ela colheu narrativas de mulheres que viveram parto como trauma e compilou aqui alguns domínios de temas que apareciam na narrativa dessas mulheres. Então, era comum essas mulheres
o medo, né, esse medo da morte, de ser lesada, seja a morte dela ou a morte da sua criança. A sensação de abandono. Essas mulheres percebiam que elas não tiveram o suporte necessário, né, o físico, o emocional, o técnico da equipe de saúde. Considerava essa assistência muito mecânica, técnica, fria, não ampararam ela nas necessidades que ela tinha. Considerava a comunicação da equipe de saúde com ela muito falha. Às vezes a equipe de saúde discutia entre si o que estava acontecendo, o progresso ou não, ou a necessidade ou não de intervenção naquele trabalho de parto e parto, e não conseguia comunicar com ela adequadamente essas questões. E assim ela se considerava, percebia-se negligenciada, né? Não sabia se as coisas estavam indo bem com ela, com seu bebê, o progresso do seu trabalho de parto, e assim é como se ela não se sentisse vista, olhada, cuidada por essa equipe de saúde. Bom, aqui tem a descrição de alguns fatores de risco, né, situações em que a maior vulnerabilidade é a vivência do parto como experiência traumática. Esse aqui foram fatores que, no estudo de revisão, né, eu compilei informações de diversos pesquisadores na área, mas esses mesmos fatores de risco foram posteriormente confirmados no estudo que fizemos aqui em Recife sobre fatores relacionados à experiência do parto traumático. São mais vulneráveis mulheres que tiveram experiências traumáticas prévias, qualquer tipo de evento traumático, violência interpessoal, vivência de desastres naturais, mas especialmente a vivência de violência sexual torna essa mulher mais vulnerável a viver seu parto como um trauma. Mulheres já portadoras de transtorno mental, mulher com quadro depressivo, ansioso, ela é mais vulnerável a viver seu parto, trabalho de parto como um trauma. Aquelas mulheres com medo muito intenso do trabalho de parto, que passa toda a gestação já temendo esse momento, com pavor, né, de algum aspecto desse momento do trabalho de parto, do parto. A mulher que já tem pobre suporte psicossocial, uma relação marital ruim, pouco amparo, tem pouca rede de apoio, ou uma situação de vulnerabilidade social, ela está também mais em risco. Aquele parto onde que ocorrem intercorrências, né, adoecimentos, circunstâncias em que é preciso intervenções, né, um fórceps, episiotomia, uma cesariana de urgência, vai ser um parto, então, mais risco de vivência como uma experiência traumática. Um parto onde que tem uma vivência de uma dor muito intensa e prolongada. Um parto onde que a mulher vivencia assim, que ela não teve autonomia, ela não teve controle da situação. E aquele parto onde a comunicação da equipe de saúde com essa mulher é muito falha, sem empatia e até desrespeitosa. Um preditor importante do parto traumático são as experiências dissociativas. É descrito como habitual algum grau de alteração de consciência em trabalhos de parto, em partos naturais. É descrito também que alguma experiência dissociativa ela é comum em trabalhos de parto, independente da via de parto, mas ele é muito mais comum uma vivência dissociativa quando se vive um parto traumático. O que é isso? Uma experiência dissociativa, ele é um mecanismo protetor da mente em situações muito difíceis e estressantes e até traumáticas, em que ocorre uma desagregação das funções mentais que deveriam estar funcionando de modo integral, concomitante. Alguns domínios aqui dessas experiências dissociativas. A vivência de ruptura da identidade, a pessoa tem uma descontinuidade do senso de si mesmo. Por exemplo, relata que parecia que eu estava no piloto automático, fiz coisas que não tinha decidido fazer conscientemente, fiquei em branco, sentia que não fazia parte do que estava acontecendo.
experiências de amnésia dissociativa, não se lembrar de alguns aspectos, de alguns momentos daquela vivência, eu não me lembro de detalhes do acontecido. A experiência da despersonalização, que é sentir-se desconectado do próprio corpo, perdido, em transe, a percepção do meu corpo estava distorcida, alterada, estava desligada do meu próprio corpo. A despersonalização, que é sentir-se como se o mundo ao seu redor não fosse real, parecia que as coisas estavam acontecendo em câmera lenta, parecia irreal, como se fosse um sonho ou se eu estivesse num filme. Bom, nós temos um rico documento da Organização Mundial de Saúde, que é esse aqui, a capa da compilação, em que ela tem uma série de recomendações para uma experiência de parto positiva. Nesse documento tem uma série de aspectos técnicos do que deve e não deve, o que é recomendado e o que não é recomendado ser feito a nível técnico em trabalhos de parto de risco habitual ou de alto risco, mas tem também aqui recomendações acerca dessa assistência e dessa comunicação da equipe de saúde com a mulher. Eu compilei aqui 3 dessas recomendações. A primeira delas é o cuidado respeitoso. Cuidados organizados e prestados às mulheres de uma maneira que mantenha sua dignidade, privacidade e confidencialidade, assegure a ausência de danos e maus-tratos e permita uma escolha informada e apoio contínuo durante o trabalho de parto. Segunda recomendação: uma comunicação eficaz entre os prestadores de cuidados da maternidade e as mulheres em trabalho de parto, utilizando métodos simples e culturalmente aceitáveis. E terceiro, recomende-se um acompanhante de escolha para todas as mulheres durante o trabalho de parto e parto. Esse documento também enfatiza bem que o quanto é importante essa experiência de parto positiva para a mulher e os aspectos que a gente precisa intervir e promover para que essa experiência da mulher seja uma experiência positiva e não traumática. Aqui também um trecho aqui do manual. As mulheres querem uma experiência de parto positiva, que atenda ou exceda suas crenças e expectativas. Isso inclui dar à luz a um bebê saudável, em um ambiente clinicamente e psicologicamente seguro, com continuidade das atividades de apoio práticas e emocionais, com um corpo clínico tecnicamente competente. A maioria das mulheres querem um trabalho de parto e parto fisiológico, e ter um senso de realização pessoal e controle por meio do envolvimento na tomada de decisões, mesmo quando as intervenções médicas são necessárias. Aqui, de uma forma geral, né, todo doente, quando procura um médico, assim como a parturiente procura uma equipe de saúde para assisti-la nesse momento do trabalho de parto, existem algumas necessidades desses indivíduos, nesse momento mais vulnerável. Eles têm uma necessidade de ser garantida essa integridade física, psicológica e social. Tem uma necessidade de se sentir seguro, tem necessidade de ter certo controle sobre a situação, tem necessidade de informação, de manutenção da sua dignidade, de conseguir expressar-se, ser garantida a sua expressão e a sua autonomia. Uma comunicação efetiva em contexto clínico, né, em contexto de assistência à saúde, é uma peça muito importante como um todo e é também uma peça muito importante nessa prevenção ao parto traumático. Uma comunicação efetiva em contextos clínicos envolve a habilidade de ouvir, é você ouvir com atenção, ouvir ativamente e permitir com que a pessoa, o paciente, né, a parturiente, relate o seu quadro, os seus sintomas, sua queixa, sua experiência. Envolve a gente conseguir utilizar as perguntas adequadas no momento certo, preferencialmente perguntas abertas, para conseguindo explorar melhor essa narrativa e nos atentar tanto a aspectos clínicos, né, necessários ao clínico para a construção aí das intervenções que precisam ou não ser feitas, mas também se apoiando também no próprio doente, em que a gente puder incluir
nesse contato, nesse contexto clínico, a percepção da perspectiva do doente sobre aquela circunstância. E, por fim, a comunicação efetiva também envolve a habilidade de conseguir transmitir efetivamente as informações. Então, reforçando, essa escuta clínica envolve a habilidade de ouvir atentamente. Para isso, eu vou precisar preparar-me, preparar um ambiente e estar ali disponível para essa escuta. Muitas vezes, alguns cenários, alguns fatores até ambientais, um local adequado, privado, sem muitas barreiras, entre o profissional de saúde e o paciente, o olho no olho, favorece muito essa escuta ativa. E ali, com essa disponibilidade, esse comprometimento de escutar, vai se construindo sentido nessa narrativa, com o que é dito verbalmente e não verbalmente. Nessa escuta ativa também é necessário conseguir entrar no mundo do outro. Eu vou precisar colher informações necessárias nos aspectos clínicos, mas eu também preciso compreender qual é esse contexto da outra pessoa. Isso a gente só vai conseguir utilizando a empatia, o que é estar na pele daquela outra pessoa, naquele momento, naquele contexto, e perceber ali quais são as expectativas, as crenças, os receios, os objetivos, as necessidades. Para isso, só tem um caminho, utilizando essa escuta com muito respeito e aceitação do outro, que possivelmente vai ter um contexto diferente do meu, crenças diferentes da minha, necessidades diferentes da minha, que eu vou precisar acolher sem julgamentos de valor ou censura. Na transmissão de informação, a gente já vai aqui ter como premissa a clareza e a concisão na hora dessa transmissão. Para isso, eu tenho que adequar minha linguagem a qual é o nível de compreensão que esse doente tem sobre aquela circunstância e qual é o nível de aceitação dele daquela circunstância, para eu conseguir usar uma linguagem muito clara e que realmente atinja, consiga realmente informar aquela pessoa na sua necessidade, e é claro, sempre evitando jargões médicos. Essa transmissão de informação precisa ser muito verdadeira e precisa também atender às necessidades daquele indivíduo, respondendo a ele, as expectativas, os medos e as necessidades daquele indivíduo. E com isso eu consigo envolver, então, esse paciente nas decisões. Somente depois de uma boa informação, eu consigo, então, educar para essa autonomia e trazer a pessoa para essa decisão compartilhada aí das tomadas de decisões que precisam ser feitas em muitos contextos clínicos. Todo esse processo de transmissão de informação sempre é necessário estar checando a compreensão, dessas informações que são transmitidas. Então dá para perceber, que como que esse encontro do profissional de saúde com o doente ou parturiente, como que esse é um processo tão intenso, que exige tanto de um e de outro para estar aqui nessa troca, nessa constante fazer-se compreender, a nível verbal, não verbal, produzindo sentido, numa negociação mútua. E é claro que a gente vai ter vários fatores influenciando nessa comunicação, questões do paciente, questões do profissional de saúde, questões como idade, gênero, cultura, valores, crença, personalidade, necessidades, vulnerabilidade, tudo isso influi, E aqui para o profissional de saúde também influi muito o grau de treinamento que ele tem em comunicação, o tão disponível que ele está para essa comunicação, e até aspectos também da sua saúde e da sua saúde mental. Bom, não é só aqui na assistência à gestante, ao trabalho de parto, que a gente verifica que existem com frequência algumas falhas nessa comunicação. Estudos frequentemente pontuam que essa comunicação de médicos, de profissionais de saúde com os doentes,
né, não é tão boa assim. São aspectos ainda que a gente precisa treinar muito, avançar muito para que haja uma comunicação realmente efetiva de qualidade. Esse aqui é um exemplo de estudo chamado Listen the Mothers, em que eles avaliaram 2.400 mulheres, né, que foram dar à luz em um hospital nos Estados Unidos entre 2011 e 2012, perguntando então a satisfação dessas mulheres com o atendimento e o quão ela sentiu a vontade para fazer todas as perguntas que precisava e exprimir, né, todas as suas necessidades nessa consulta. E, surpreendentemente, só cerca de 40% delas diz que fizeram todas as perguntas que queriam fazer durante essa assistência, por diversas razões, né? Aqui, uma porção delas razões percebidas incluíam o médico parecer apressado, eles queriam cuidados que diferiam da preferência do médico e o medo de serem percebidos como pacientes difíceis. Então, alguma coisa ainda nesse encontro clínico, né, dificulta muito os pacientes a realmente expressarem todos os seus medos, suas vontades, suas necessidades. Isso é algo que nos chama atenção, né, já sabendo que essa abordagem centrada não só no médico, mas a abordagem centrada no doente é muito benéfica e salutar para todo mundo. Na abordagem geralmente centrada no clínico, né, o profissional de saúde ele vai focar somente nas informações que interessam a ele, né, para que ele cheque ali o contexto, o que precisa ser feito para tomar as decisões. Mas na abordagem que é centrada no doente, a gente leva em conta não só essas informações, né, de saúde, do contexto clínico, mas a gente interessa também a própria narrativa do doente. Como que ele comunica essa história? De que forma? Com que linguagem verbal e não verbal? Os receios, as preocupações, as expectativas, as crenças, isso também me interessa. E até o seu modo de estar encarando ali aquele momento, aquela circunstância, aquela adversidade, o quanto que isso tem impactado na sua vida, reações emocionais que ele está tendo frente àquela circunstância. Tudo isso interessa porque é só mesmo diante de que eu perceber todo esse contexto e toda essa perspectiva que eu vou conseguir intervir realmente, efetivamente. A gente tem, né, não só aqui, né, mas em diversos contextos clínicos, evidências de quanto que uma medicina centrada na pessoa traz diversos benefícios, índices de satisfação, melhor desfecho clínico, menos erro médico, né? Tem diversas provas da eficácia da medicina centrada na pessoa. E aqui, nesse contexto mais específico de assistência a mulheres parturientes, também existem uma escala que mede esses domínios de uma assistência centrada na pessoa, nesse cuidado no trabalho de parto e parto, e com domínios, por exemplo, de manutenção da dignidade, respeito, de boa comunicação, assegurando a autonomia dessa mulher, participação e o suporte, o apoio às suas necessidades. E quanto mais era bem pontuado, era mais percebido como um cuidado centrado na pessoa, se observa melhores desfechos também. Uma menor chance inclusive, de complicações maternas e neonatal e menor a possibilidade de depressão pós-parto são algumas evidências que se encontram em estudos científicos. Bom, eu queria trazer aqui algumas conclusões nessas ponderações aqui que eu trago nessa assistência ao trabalho de parto e parto. Primeiro que é importante a gente não esquecer, né, trazer sempre em mente que o parto, eu trago aqui esse trechinho do livro Birth de Yvonne Oz. O parto é extremamente impactante, tanto corporal quanto existencialmente. Quando a gente cuida de uma mulher em trabalho de parto e parto, precisa focar não só nesses aspectos físicos, nesse assegurar que tudo vai correr bem clinicamente com essa mulher e com seu bebê,
mas eu tenho que me preocupar também com esses aspectos físicos, dessa vivência, dessa experiência de vida que é passar por aquele momento, né? E isso faz diferença. A gente está vendo que isso faz diferença, porque uma experiência de parto positiva é uma coisa, a experiência do trabalho de parto e parto como um evento traumático é outra coisa. E acredito muito que para essa qualidade de assistência é preciso sempre um treinamento continuado, né? A gente está sempre treinando esses aspectos de comunicação. E também o autocuidado do profissional de saúde. É muito difícil a gente ter essa disponibilidade, essa empatia, essa disposição para escutar, essa qualidade na comunicação, quando a gente não está bem, né? Está em um alto nível de estresse, né? Está ansioso, está deprimido, está em quadro de burnout. Então é preciso cuidar adquirir essas habilidades de reduzir estresse, de promover autoconhecimento, resiliência, regulação emocional, bem-estar, ter um balanço adequado entre vida e trabalho. Então, deixa aqui a pergunta, né? O que você tem feito por você? Porque o seu bem-estar, a sua saúde, isso impacta também na atividade clínica, na assistência e reflete no bem-estar, na satisfação das pessoas, das parturientes que você possivelmente assiste e atende. Então, esse é o recado por hoje. Um abraço grande, pessoal.